Oh, tia, olha isso. O que foi, Paty? Olha, eu coloco, tia, coloco o crédito e a operadora do celular come o crédito. Essa operadora, ela não tem fome de comida, não. Ela tem fome do crédito das pessoas. Ah, e precisa chorar desse jeito? Troca o plano, muda. Ô tia, você tá falando igual a minha mãe. Que adianta eu trocar o plano se eu coloco R$15, eles vão lá e comem 20? Ah, velho, fala sério, viu? Eles bloqueiam o meu uso, só que do maluco lá, meu parça lá do Instagram, que é de outro estado, ele continua usando normal, não bloqueio dele. Tipo assim, é comigo isso, é marcação comigo. Não, Paty, o pior é que não é só com você que isso acontece. Acontece com um montão de gente assim. Oi, gente, estou aqui novamente e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre telefonia móvel, campeão de reclamação nos PROCONs, nos órgãos de defesa do consumidor, na justiça. Então, tudo que fala de direito do consumidor, telefonia móvel é o campeão de reclamação. Gente, eu já quero começar esclarecendo essa dúvida da Paty, que eu imagino que é a dúvida de um montão de gente. Em relação a essa situação, que em alguns estados não existe o bloqueio, está proibido o bloqueio quando termina o pacote de dados, quando vence lá a franquia, quando a pessoa utiliza tudo. Em outros não, em alguns estados bloqueiam, em outros não. Ou reduz a velocidade também nessa situação. O que acontece? Por que tem essa diferença? Porque de acordo com a Anatel, a resolução da Anatel, o entendimento da Anatel, as operadoras podem sim fazer essa redução da velocidade do plano ou então o bloqueio quando a pessoa utiliza totalmente a franquia. Mas nós que somos os órgãos de defesa do consumidor, defensores do seu direito, palmas pra gente! Nós não permitimos e não concordamos com isso. Ingressamos com ações na justiça em vários estados e conseguimos liminares que garantem que não seja feito esse bloqueio nem a redução do pacote, da velocidade do plano, a pessoa continua utilizando. Então, por isso que dá essa diferença. Alguns estados sim e outros não. Aqui em São Paulo, ainda acontece esse bloqueio. Ainda, por enquanto. Então, gente, tem uma outra questão aí. Hoje em dia já inventaram empréstimo de tudo, inclusive de crédito. Então, geralmente, é aquela situação que o consumidor já esgotou o crédito dele, a operadora oferece um crédito, geralmente R$5, R$3, oferece um valor, e aí a pessoa pega esse empréstimo e depois, quando ela recarrega o celular, vem cobrando aqueles R$5, R$3, e vem um jurozinho de R$2, alguma coisa assim, depende da operadora. Essa situação, ela não é ilegal, não é irregular, desde que informado para o consumidor que ele tem um prazo ali para fazer a recarga e depois, se ele não fizer a recarga naquele período, que 24 horas, sei lá, 48 horas, ele vai ter esses juros aí em relação ao crédito que ele vai colocar na linha. O problema é que algumas operadoras não informam. E um dos princípios básicos do direito do consumidor é justamente a informação. Se não tiver informação, está errado. Se tiver informação, não tem do que reclamar. Pegou emprestado, vai ter que pagar. Nossa, ainda bem que nós estamos falando de pré-pago. Porque já pensou a pessoa ir para o SPC e Serasa por conta de R$5, R$7? É um absurdo mesmo. Bom, galera, esse assunto é bem extenso, tem muita reclamação e eu fui para as ruas ouvir a dúvida do povo. Eu quero ouvir a galera falar comigo. Confere aí. Liga pro meu celular. Liga pro meu celular, não deixa a saudade imperar se você sentir saudade. Oi, gente, então já estou aqui na zona leste de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, no centro. Já tem uma galera aqui em volta e eu vou falar com o pessoal, vou saber aquelas dúvidas que a gente tinha comentado lá. Realmente, tem crédito no celular? Bloqueia? Consegue usar a internet? Então vamos ver isso daí. Gente, eu estou aqui agora com a Caroline e ela já tem uma dúvida aqui em relação àquele assunto chato que a gente estava falando. Então, gostaria de saber por que bloqueia o celular quando a gente põe crédito, né? Não dá nem 15 dias, nem 17 dias já bloqueia. Por quê? Eu queria saber. Então, gente, pelo que eu estou entendendo aqui, a Carolina ela coloca o crédito e antes de dar o período da utilização dela, eles bloqueiam. Bloqueia o quê? A internet? Bloqueia a internet, bloqueia
a gente ligar, né, fazer mensagens, mandar mensagem, bloqueia tudo, né? Tira o nosso crédito, sem a gente menos esperar. Essa situação não pode ocorrer. A operadora jamais pode tirar o crédito da pessoa, sendo que ela colocou o crédito está no período, a menos que ela tenha utilizado já todo esse crédito. Então vamos colocar a situação da internet em específico. Ela foi lá e fez uma recarga no celular. E aí ela tem um limite para utilizar. Então, provavelmente, o que acontece com a Caroline é que ela começa a acessar as redes sociais, ler e-mail, e o WhatsApp, não sei o quê. E nisso daí, ela consome todinho o pacote dela e por isso que bloqueia. Porém, a operadora tem que deixar isso muito claro, porque no direito do consumidor, o que importa é a informação. É um princípio básico do direito do consumidor, é o direito à informação. Então, o consumidor ele tem que ter ciência o que da utilização dele, se ele está atingindo a franquia, qual que é o período de duração, aquela recarga dele. Então ele tem que saber tudo, ele tem que acompanhar, é como se fosse um extrato da conta corrente do banco. Então tem que saber se tem saldo, se não tem, se ainda tem franquia para utilizar. Agora, se realmente for o que ela está falando, que ela coloca os créditos e não consegue utilizar porque a operadora vai lá e retira, está completamente errado sim, viu, Caroline? Se for exatamente dessa forma, sem qualquer informação para você, a operadora está agindo errado, aí você pode realmente reclamar. Eu ainda vou explicar no programa tudo como você faz para fazer essa reclamação, mas está errado sim. Meu já aconteceu. Da senhora também? Com a operadora, com 3 dias que eu tinha pouco crédito, eu fiz Mas- uma ligação e sumiu os créditos. Mas essa ligação, a senhora ficou conversando muito tempo? Não, porque 75 centavos é ilimitado você falar. E com 3 dias sumiu. Eu fiz essa ligação e cadê os créditos? Fiquei mais de um mês sem pôr crédito, porque eu ia mudar de operadora. Meu filho falou, não, mãe, continua, você põe crédito e vamos ver o que vai acontecer. Pegaram Né? todos os créditos da senhora? Pegaram, Tá. pegaram. Então, nesse caso, a operadora também está errada. Não pode acontecer esse tipo de situação. Ela fez uma recarga, fez uma única ligação que deveria ser cobrado apenas 75 centavos, pelo que ela está me passando, e simplesmente acabou todinho, esgotou todo o crédito dela. Isso. A senhora fez alguma reclamação? Não, eu estava falando com um colega e ele falou, reclama na TIM, pede o número do protocolo e liga para a Anatel. Isso. Entendi. É. Ele orientou a senhora Isso, corretamente. uhum. É isso daí, tá certinho. Gente, agora eu estou aqui com o Júnior. E o Júnior também tem uma dúvida relacionada ao nosso tema de hoje. Fala aí, Júnior. Porque em alguns estados não tem o bloqueio da internet. É legal, interessante a dúvida dele, porque assim, muitas vezes o pessoal fala, mas eu moro em tal lugar e a minha internet, quando eu utilizo tudo, não bloqueia. Por quê? Porque em alguns estados existiram ações que estão sob liminar na justiça, foi concedida uma liminar na justiça, então por isso que não ocorre nem o bloqueio da internet e nem a redução da velocidade. Então as pessoas continuam utilizando. Não é o caso, infelizmente, aqui do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, quando você utiliza a franquia, realmente ocorre o bloqueio já definitivo e algumas operadoras, porque elas querem mesmo, elas acabam fazendo só a redução. Gente, isso foi só um pouquinho desse primeiro programa. Nos próximos programas, aguardem, porque vem muita mais novidade. Eu vou tentar esclarecer cada vez mais. Manda e-mail pra gente, eu vou colocar o e-mail aí embaixo. Vocês mandem as dúvidas que eu vou respondendo aqui. Obrigada, gente. Aí eu já vou dar tchau? Você vai dar tchau? Não. Você gravou isso aí? Apaga isso daí. Clique rápido. Me devolve a faca.